Bom dia a todos. Aqui está começando mais uma reunião de pauta na Causa Operária TV. Eu me chamo Marília Garcia. Vou apresentar a reunião de pauta hoje junto com a companheira Isadora Dias. Mas antes de passar para ela se apresentar, a gente vai dar alguns recadinhos de início de programa, sempre chamando todo mundo a compartilhar aqui esse vídeo com todos os amigos, a se inscrever aqui no canal. A gente está rumo aos 100 mil inscritos. Quando a gente chegar a 100 mil, a gente vai receber a plaquinha do YouTube, vai ter uma série de facilidades aí. Então, chame todo mundo, faça uma campanha pela inscrição aqui no canal. Também a gente chama todo mundo a compartilhar esse vídeo e a se tornar membro do canal. É uma contribuição pequena por mês e ajuda muito a nossa estrutura aqui, a pagar as contas fixas e tudo mais. Então, é pouquinho para você, mas é muito para nós. Bem, por último, né, ontem a gente teve a Universidade Marxista, e a gente chama todo mundo também a se inscrever na Universidade Marxista, em universidademarxista.pco.org.br. Os cursos estão gravados, as aulas passadas. Você vai ter acesso por 6 meses a todo o curso. E, além do curso, há todo um acervo de verbetes e livros que só o PCO tem, porque a gente mobilizou a nossa militância para escrever os verbetes, para traduzir vários livros. Então, acesse, se inscreva também para ter acesso a isso. Ontem a gente teve uma aula e na próxima quinta-feira a gente vai ter mais uma aula. No domingo, um grupo de estudos aí em todas as regionais do Brasil. Bem, dados os recadinhos aqui, vou dar bom dia aqui para a companheira Isadora Dias. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os companheiros que já estão nos acompanhando. Bem, Marília aí passou os recados. Destaco aí, companheiros, o recado em relação à Universidade Marxista, onde nós tivemos aí mais uma aula desse curso que está sendo incrível, explicando aí detalhadamente um acontecimento muito importante para a luta do operariado. Então, fica aí um convite para os companheiros que não se inscreveram. Ainda dá tempo de se inscrever. As aulas vão ficar gravadas na plataforma da universidade por 6 meses. Então, se você não acompanhou as aulas passadas, você vai poder aí, durante esse período, acompanhar as aulas, acompanhar também todo o material que o partido está organizando, disponibilizando nessa plataforma, desde traduções de livros, verbetes, enfim, tem muita coisa legal para acompanhar ainda, mesmo depois quando os companheiros que estão acompanhando o curso, todas as aulas, participando ao vivo, mesmo depois que acabar as aulas, vai dar aí para acompanhar a plataforma, ler tudo que está lá disponível. Bem, vamos então para as notícias, né, Marília? Exatamente. Vamos para as notícias. Como de costume, né, vamos começar aqui com os dados da pandemia. E, para isso, eu retorno aí para a companheira Isa falar um pouquinho sobre os dados. E, companheira, o seu áudio está desligado. Obrigada. Bem, então, como de costume mesmo, nós acompanhamos aqui a evolução da pandemia no Brasil. E também agora tem a vacinação, que nós temos acompanhado aí os números que, infelizmente, a vacinação não acontece tão rápido quanto a pandemia. Os golpistas só contribuem para o aumento da pandemia, para o aumento da vacinação é o contrário, né? Mas, enfim, já passamos aí para notícias da vacinação, atualização de quantas pessoas foram vacinadas, como está a situação. Bem, em relação às vítimas da pandemia no Brasil, nas últimas 24 horas, nós registramos 1.090 mortes causadas pela Covid-19. Temos, então, agora, pelos números apresentados pelo consórcio de imprensa, que são números subnotificados, 240.983 pessoas que já morreram
por conta do coronavírus. De casos, nós estamos aí com quase 10 milhões infectados. Claro, também são os dados apresentados pelo consórcio, que são dados subnotificados. Temos 9.921.339 infectados. Nas últimas 24 horas, foram 55.428 casos confirmados. Bem, só para também... Faz acho que um tempinho a gente não comenta a situação da pandemia nos outros países, né? E inclusive, tem notícias de que o Brasil, ao contrário dos outros países, em que o número de mortes estão caindo, nós estamos nos tornando aí o epicentro da pandemia, já que aqui no Brasil os números de mortes eles aumentam cada dia mais. Inclusive, nós estamos aí há mais de 20 dias com a média móvel acima de 1.000 mortos e batendo o recorde, inclusive da época que eles diziam que nós estávamos no pico da pandemia. Os números de agora são bem maiores do que dessa época que eles falavam que era o pico. Algo que a gente também já fez um debate aqui no nosso reunião de pauta e que nem parece, né, que a gente está com a situação mais grave do que anteriormente, porque a política é totalmente ao contrário de combater a pandemia. Bem, algumas notícias dos outros países em relação a Portugal, eles já vacinaram aí 200 mil pessoas com a segunda dose e a Direção-Geral da Saúde falou que 70% da população com mais de 80 anos já recebeu as 2 doses. Então, eles estão caminhando para finalizar aí o grupo prioritário acima de 80 anos. Eu tinha visto mais uma notícia. Marília, eu passo para você comentar esses dados iniciais e eu volto com as notícias da vacina daqui do Brasil também. Bem, eu acho que, primeiramente, né, a gente tem que destacar sobre essa questão do aumento do número de casos aqui no Brasil. Os casos aumentam aí praticamente em todo o Brasil, com a média móvel em 1.063 casos de mortes diárias. Né? Só aqui em São Paulo, a gente já tem 56.702 mortes que foram constatadas aí pelos meios de imprensa, pelo consórcio da imprensa golpista, e isso daí já totaliza mais de 200 mil mortos em todo o Brasil. A gente tem 240, quase 241 mil mortos aqui no Brasil. Quer dizer, isso daí mostra que a situação da pandemia do Brasil, como a gente sempre falou, é uma situação de completo descaso público diante desse problema aqui. E não é só um descaso do governo Bolsonaro, do governo federal, mas é um descaso de todos os outros governos, né? Quer dizer, essa oposição entre governo federal e governos locais é uma oposição falsa. Na verdade, todos eles estão com a mesma política diante da pandemia, que é a política de tirar proveito da pandemia para ter ganhos políticos, mas cuidar da população que é bom, nada. Né? É importante destacar isso daí porque agora, com a situação da vacinação se estagnando, já se utilizou aí mais de 60% das doses destinadas pelo governo federal para as regiões do Brasil. Alguns locais, como Rio de Janeiro, já estão esgotando suas doses e, nesse momento, apenas 200 mil pessoas foram vacinadas com a segunda dose. Né? Quer dizer, quando vai haver a segunda dose da vacinação, a gente não sabe, porque exatamente o protocolo ele dizia que era preciso segurar a segunda dose para a pessoa que já tomou a primeira, mas para aumentar os números, né, e sair bem na foto, a gente vê aí que isso não aconteceu, mesmo já considerando que as pessoas que tomaram a primeira dose no início
no início aí da vacinação e não tomaram a segunda, já passaram do prazo para tomar a segunda dose. Quer dizer, uma situação aí difícil complicada aí para a população brasileira. Bem, acho que aproveitando isso daqui, a gente precisa falar sobre a questão da volta às aulas, né, que o carnaval não aconteceu, mas a volta às aulas aconteceu, e São Paulo já registra mais de 77 casos em meio a alunos e funcionários nessa primeira semana de aulas. Quer dizer, a gente chegou a noticiar que a França, ela teve 60, quando ela teve 60 novos casos na primeira semana de aula, ela fechou todas as escolas do país. Aqui no Brasil, a gente teve 77 e certamente a gente vai ter aí 100 casos, 200 casos, 1.000 casos e fechar as aulas nada, né? A gente não vai fechar. Agora que eles conseguiram reabrir, só com uma grande luta a gente pode voltar a fechar as aulas diante da pandemia. Importante destacar também que em todo o estado, né, esses números que eu falei foram só na cidade de São Paulo, em todo o estado a gente foram notificados 741 casos da doença nas escolas de São Paulo, e 456 foram na rede estadual e 271 na rede privada de São Paulo. E na rede municipal foram 14 casos da pandemia. Quer dizer, isso já mostra aí que mesmo com a capacidade supostamente reduzida aí das escolas, né, eles estão diminuindo aí o número de pessoas que vão para as escolas, mas mesmo assim é um local de aglomeração, é um local em que vai aglomerar milhões de crianças e jovens, né? E exatamente a contaminação é inevitável. A gente costuma brincar aqui que você não consegue nem controlar a criança dentro de casa. Imagina só na escola, cheio de criança, ali manter distanciamento social. É um negócio impossível, né? Não é, Isa? Exato. Inclusive, aqui perto do meu trabalho tem uma escolinha particular de educação infantil. E esses dias eu estava passando o parquinho onde as crianças brincam, fica bem na frente da escola. E aí eu estava passando na calçada e eu ouvi as cuidadoras gritando várias vezes: coloquem a máscara, fulano, coloca a máscara, fulano, cadê sua máscara? Assim, você vê que com criança é muito difícil você fazer esse controle e fazer essas voltas às aulas seguras. Inclusive, acho que vale aqui destacar a política do PCdoB, que eles estão apoiando declaradamente aí os seus setores estudantis. Inclusive, fizeram aí declarações por escrito que era preciso voltar às aulas de forma segura. Só que a nossa crítica é que não tem como voltar às aulas de forma segura, ainda mais quando você fala das redes, das escolas públicas, que, como a gente já colocou aqui inúmeras vezes, são escolas que não têm a mínima estrutura de possibilitar as voltas às aulas sejam seguras para os alunos, para os trabalhadores das escolas, professores, e também, consequentemente, para os familiares que vão depois ter contato aí com os estudantes. Então, é uma situação muito complicada e os nossos professores aqui do coletivo do partido estão aí numa luta intensa em relação à greve contra as voltas às aulas sem o fim da pandemia, né? Algo que, pelo jeito, nós estaremos longe se manter a vacinação dessa maneira, como o Dória tem feito. Para lembrá-los, hoje completa exatamente um mês que aconteceu todo aquele show, né? Que o Dória apareceu lá vacinando a mulher negra e falou que iniciou a vacinação. E durante esse um mês foi vacinado 3,1% da população,
E o estado de São Paulo está sem data para vacinar todos os idosos. Então, vejam só, o número ainda mostra que foi muito baixo durante esse mês, que deveria ser um mês de uma campanha intensa, já ter vacinado aí 100% dos funcionários da saúde, ter vacinado aí boa parte dos grupos de risco, não só os idosos, mas também nós temos os grupos de pessoas que têm as doenças que colocam esse pessoal no grupo de risco. Já era para ter vacinado boa parte desse pessoal, mas isso não foi feito e pelo jeito não tem nem data. Aliás, eles mesmos estão falando, não há uma data definida para que todos os idosos com mais de 60 anos comecem a receber a primeira dose. Tem ainda a questão da segunda dose. Outra notícia sobre a vacinação, no Rio de Janeiro, acaba hoje a campanha de vacinação, porque acabaram-se as doses. E outras capitais do país também, que iniciaram a vacinação há um mês, vão suspender também por falta de doses. Nós temos as primeiras capitais a encerrar a vacinação foi Salvador e Cuiabá, encerraram ontem. O Rio deixa de vacinar hoje. Suspenso também, nós temos, como disse, Cuiabá, capitais Cuiabá, Salvador e Rio de Janeiro. Estoque em baixa, Curitiba, Florianópolis e Fortaleza. Alguns outros estados não apresentaram os dados, o que mostra também o negócio, além de tudo, como já esperado, né? Falta total controle da situação da vacinação. E aí a gente vê que, de fato, se a população não fizer uma luta intensa para conseguir essa vacinação para todo mundo, não vai ter nem a gente tem o caso aí da segunda dose, então tem pessoas que tomaram a primeira dose vão ficar sem a segunda, tem pessoas que nem vai tomar a primeira, porque a política dos governos, dos governadores, do governo federal também, nunca foi de fato de controlar a pandemia, né? Como a gente falou, a vacinação foi de fato só um show aí, só um showzinho, né? Uma demonstração, e não tem uma política séria em relação à vacinação. Exatamente. Exatamente, a gente não tem uma política séria diante da vacinação. Isso daí é importante destacar, né? Exatamente porque o Brasil está se mostrando como uma das políticas menos sérias, menos direcionadas, aí, focadas na questão da vacinação e da contenção do Covid. Inclusive, já passando para o próximo tema, relacionado com o auxílio emergencial, a gente vê a consideração aí de que apenas os setores dos idosos e tudo mais estariam vacinados aí dentro de 4 meses. Por quê? Porque a consideração para o prazo do auxílio emergencial, que é cerca de 4 meses, com um auxílio reduzido de R$250, ele diria respeito aí à vacinação dos idosos, quer dizer, você vacina os idosos, reduz aí a ocupação dos leitos de UTI, porque a maior parte dos casos graves é dos idosos, então todo mundo pode voltar a trabalhar, não tem mais bandeira vermelha, não tem mais coisa nenhuma do tipo. Quer dizer, o restante todo da população pode ficar sem ser vacinado, né? Então, daqui a 4 meses, setores com menos de 60 anos vão ter que esperar aí muito mais para serem vacinados, quiçá serem vacinados nem nesse ano, mas no ano que vem. Então, quer dizer, isso daí já mostra a intenção, qual que é o cálculo político aí do governo golpista, e também mostra que a questão do auxílio emergencial, a redução dele, né, também mostra que, para dar dinheiro para os ricos, despejaram aí trilhões de reais no mercado financeiro. Tudo bem, não tem que fazer cálculo nenhum, mas para dar dinheiro para os pobres tem que ter contrapartida,
tem que dar para os pobres, mas tem que tirar aí dos pobres, de outros pobres, quer dizer, agora estão falando que vão ter que tirar, segundo as novas regras do auxílio emergencial, a contrapartida vai ter que ser o congelamento do salário dos servidores públicos por 3 anos. Quer dizer, você dá 4 meses de auxílio emergencial e congela 3 anos do salário de todos os servidores públicos. Quer dizer, é um absurdo. Isso daí para dar R$ 200 para as pessoas ainda com auxílio emergencial reduzido, como se fosse ali um jogo de toma lá da cá, né? Bem, eu acho que é importante destacar essas questões. Não sei se a companheira Isa tem alguma coisa a comentar. Sim, eu gostaria de comentar sobre o auxílio emergencial, porque o que acontece? Eles vão aí congelar o pagamento dos servidores. E a quantia que eles vão destinar ao auxílio emergencial, ela é menor do que, com certeza, eles vão deixar de pagar para os servidores. Porque, por exemplo, está sendo discutido aí voltar a pagar o auxílio emergencial. Não tem ainda uma previsão de por quanto tempo, mas parece que será aí por 4 meses e o valor será de R$ 250 e será para metade do pessoal que foi favorecido a primeiro momento. Então, seriam 30 milhões de pessoas que receberiam esses R$ 250, que é um valor, assim, que não dá para nada. Hoje em dia, você vai no mercado com uma pequena compra, vai mais do que R$ 250. E esses R$ 250 seria aí para o pessoal que está desempregado. Então, o pessoal que não tem nenhuma renda vai ter uma renda de R$ 250, pouquíssimo, e ainda vai, por conta desse valor super mínimo, né, que não vai nem de fato ajudar uma família a sobreviver durante essa crise que nós estamos passando, mas por conta disso estão usando como desculpa para congelar os salários dos servidores. Você vê que é um absurdo, né? Porque é engraçado que eles nos destacam, né? Que com certeza eles terão que congelar o salário dos servidores, porque eles precisam destinar mais dinheiro para os capitalistas, mais do que eles já deram para os capitalistas no início da crise, né? Não vamos esquecer que eles destinaram aí trilhões para os bancos, para os grandes capitalistas. E aí agora eles ficam com essa desculpa de que por conta de R$ 250 para pessoas que estão literalmente passando fome, você vai ter que deixar outras pessoas sem receber aumento aí, coisa que cada vez mais necessária, né? Dado aí a inflação, o aumento de custo de vida que nós vemos aí acontecer em todas as cidades do país. Exatamente. É importante colocar também que, além do corte da retirada de verbas aí para a questão do auxílio emergencial, a gente vê que mesmo se retomar o auxílio emergencial, vai haver uma redução do valor para se igualar ali ao Bolsa Família, quer dizer, fora isso, a gente vê aí que o destinamento de recursos para as questões da pandemia em geral estão sendo cortados, né? Mas é importante para falar que os estados temem perder todos os leitos de UTI para a Covid pagos pela saúde a partir de março, porque eles já estão vencendo as datas, aí, os prazos das portarias que davam esses auxílios para os hospitais e, desde o final do ano passado, os estados estão tentando retomar esses auxílios, mas esse auxílio para os hospitais também, fora o auxílio emergencial, vai sair, tende a cair, e mais de 9 mil leitos serem fechados por conta aí desse descaso, mais um descaso do governo em relação à pandemia. Quer dizer, é previsto que o valor de 1.600 por dia
que era o valor que era necessário para a manutenção dos leitos de UTI, eles sejam derrubados para 48% do que era antes. Bem, isso daí tende a fechar novos leitos de UTI para a população. Isso daí aconteceu também já, a gente tem que recordar, né, recordar é viver, que já vários hospitais de campanha já foram fechados aí por conta da falta de financiamento. Bem, passando aqui para o tema principal, eu acho que a gente precisa retomar a discussão da liberdade de expressão. A notícia é que o Daniel Silveira, um deputado bolsonarista do PSL, ele foi preso no dia de ontem, teve um mandado de prisão diretamente do STF, porque ele teria aí, lançado fake news nas suas redes sociais, e por conta disso ele foi preso. Fora isso, ele tem um prazo aí curto, e se ele não cumprir o prazo da retirada dos vídeos que ele fez contra o STF, ele mesmo vai ter que pagar mais de R$100 mil por hora aí por conta disso. Quer dizer, é de fato um ataque frontal à liberdade de expressão. A gente pode esperar que esse problema ele sempre começa com a direita, mas a gente pode esperar que vai não só respingar, como o principal alvo é a própria esquerda, a esquerda que combate, a esquerda que critica. O nosso próprio canal pode ser um alvo desse tipo de problema, exatamente porque a gente está criticando aí essas posições do STF golpista. Quer dizer, tudo passa a ser incitação da violência, tudo passa a ser um problema aí de segurança pública, e com esse discurso, né, a gente vê aí uma verdadeira ditadura se fechar sobre o povo. Agora, não só as contas foram canceladas, como aconteceu com Trump, mas ele está sendo preso ali, está tendo liberdade, a própria liberdade física restringida por conta de coisas que ele falou no YouTube. Quer dizer, como se de fato fosse uma pessoa perigosa, estivesse de fato ameaçando fisicamente ali os ministros. Então, passo a bola aí para a companheira Isa comentar. Bem, eu acho que é importante a gente fazer um bom debate em relação a isso, porque a gente já vê que, novamente, a esquerda volta a comemorar uma atitude ditatorial vinda pelo Estado, que vem aí do STF. Então, nós, como esquerda, temos aí que podemos criticar, fazer uma campanha contra a propaganda que esse deputado faz. Ele tem feito, de fato, aí apelos à ditadura militar e tal, mas ele tem criticado o STF. E, por conta disso, o STF agora se volta contra esse deputado, porque você agora não pode denunciar, né, o STF, você não pode apontar aí, como no nosso caso, todo o processo golpista que o STF participou junto com os militares, é importante destacar isso. Eles fazem parte desse regime ditatorial. Então, não é que, ao prender um deputado que está fazendo aí acusação ao STF e está pedindo a ditadura militar, não significa que o STF está combatendo a ditadura. Pelo contrário, mostra que os judiciários estão tentando fechar o regime em favor deles. Então, é uma loucura. A gente pode até destacar aí os tweets de lideranças da esquerda comemorando, como se também isso fosse um combate ao bolsonarismo. O STF aí estaria preocupado em combater o bolsonarismo. E, como a gente sempre destaca aqui na nossa imprensa, destaca nas análises do Partido da Causa Operária, não vai ser o STF que vai acabar com o fascismo, que vai acabar com o bolsonarismo.
Até porque eles são responsáveis pelo Bolsonaro. Eles, junto com os militares, deram um golpe de Estado. Inclusive, o Vilas Boas, ele até fez um tweet debochando o Fachin, que depois de 3 anos, ele escreveu, né, que depois de 3 anos, né, e colocou uns emojis, assim, de carinha de sono, como assim, agora que o cara tá reclamando, né, pelo jeito, assim, na época, quando tava tudo bem pelo STF, quando não tava escancarado tudo que foi feito aí para atacar os direitos do Lula, eles estavam de acordo com essa política, eles foram de acordo com o golpe. Aliás, eles são um dos principais responsáveis pelo golpe. Então, não trata-se de um combate à ditadura, o STF está fazendo isso. Na verdade, ele está fechando o mesmo regime, agora você não pode falar mais nada, você não pode criticar o STF, você não pode criticar os golpistas, eles têm aí o poder nas mãos de poder mandar o YouTube cancelar as contas dessas pessoas que criticam o STF, e como a companheira Marília destacou, o nosso canal, que faz uma crítica dura contra os golpistas, está correndo o risco também de, em algum momento, sermos aí censurados, justamente porque a gente faz críticas duríssimas contra o STF, contra os golpistas. Não é à toa que também, por exemplo, o pessoal aí que fica comemorando, da esquerda, né, esse aumento da repressão, domingo passado, o nosso mutirão em favor aos direitos políticos do Lula foi reprimido aí pela polícia, porque agora você não tem o direito aí de se manifestar, você não tem direito de lutar pelo que você acredita, de divulgar a sua política. Você está a reboque aí totalmente da política golpista. E essa ação do STF mostra, os golpistas estão fechando o regime e o deputado aí do PSL, ele está sendo, agora nesse momento, a vítima. Mas isso não prova que não tem nada a favor à esquerda. Daqui a pouco pode ser nós, pode ser outros deputados aí, até mesmo do PSOL ou do PT, que fale alguma coisa contra os ministros, fale qualquer coisa aí contra o golpe, tente levantar a luta em relação aos direitos políticos do Lula, porque para você fazer isso, você tem que denunciar todo o processo golpista, e aí vão começar a falar que isso tudo é fake news, que não é verdade, que os processos foram totalmente legítimos, tudo perfeito, e quem falar contra isso será preso. Exatamente. Isso daí já mostra que é uma verdadeira ditadura que está se formando. A gente já falou desde o início desse debate da liberdade de expressão e a questão das fake news, né? Lembrando que ele foi preso por conta de fake news, quer dizer, por mentir você pode ser preso, né? Só que a Folha, o Estadão, o Globo mentem todo dia para toda a população brasileira e a gente nunca vai esperar aí que o Roberto Marinho saia preso da sua casa. Então, isso daí é uma coisa especialmente para controlar o regime, para combater a própria esquerda, com o pretexto de estar combatendo a extrema-direita, que é uma coisa completamente sem noção. Porque, novamente, como a gente já falou, eles falam que é antibolsonarista, mas, na verdade, é contra a esquerda que a gente estava falando, é contra o povo. Bem, a gente já está se caminhando para o encerramento, né? Eu só vou dar os bons dias aqui para os companheiros que estão assistindo a Causa Operária TV. Só um minutinho que eu vou encontrar aqui o link 24 horas. Marília, enquanto isso, acho que a produção pode soltar os tweets nós temos os tweets do Boulos e do Haddad comemorando a prisão. Tudo bem. E eu gostaria de destacar, eu acho que em relação ao debate que nós podemos fazer com a esquerda, é que é o seguinte, eles comemoram
essas ações como combate ao bolsonarismo. Mas eles ficam só nessa comemoração do que o STF está fazendo, apresentando aí como se fosse uma vitória para a esquerda, algo que está muito longe de ser uma vitória para a esquerda. Mas em relação à luta pelos direitos políticos do Lula, a luta pelo fora Bolsonaro nas ruas, esses setores eles não fazem nenhuma campanha, eles não se colocam aí de fato a organizar a única maneira possível de derrotar o bolsonarismo, de derrotar o golpe, o golpismo do STF, que é a mobilização popular, que seria aí chamar atos pelo fora Bolsonaro, pela candidatura do Lula. Mas aí, quando o STF toma uma medida ditatorial dessa, eles apresentam essas declarações a favor, o que também causa aí não é à toa, né, que acaba sendo um debate muito confuso dentro da esquerda. E claro, né, vão vir aqui, vão acusar o PCO novamente de estar defendendo bolsonaristas e tal. Inclusive, a gente pode até ouvir o absurdo de que nós defendemos o Bolsonaro, sendo que de fato é só um absurdo, porque o único partido que de fato está fazendo uma luta verdadeira contra o Bolsonaro, contra o golpe, é o PCO, chamando mobilizações. Nós estamos aí mais de 2 anos na campanha pelo Fora Bolsonaro, fazendo todo tipo de atividade em torno dessa campanha, e que mostra que, de fato, esse é o caminho, e não você comemorar aí, fazer uma pura comemoração em torno da prisão desse deputado ou de outras medidas contra os bolsonaristas, como aconteceu também em relação ao canal do Terça Livre. Mas eles fazem essas demagogias, mas na hora mesmo de uma luta real contra o Bolsonaro, eles não apresentam nenhuma proposta. Bem, a gente está vendo todo um debate aqui no chat sobre a questão da liberdade de expressão. Como a gente já falou em todos os momentos, a liberdade de expressão não deve ser limitada pelo Estado capitalista, porque os limites dados pelo Estado capitalista são exatamente os limites da luta considerando a luta de classe, são os limites da burguesia contra a população, e vai ser contra a classe operária, finalmente, contra a esquerda, aí que esses limites vão vir, né? Quer dizer, a gente pode esperar aí que a gente mesmo seja o setor que vai ser prejudicado por esse processo aí de prisão, de perseguição política aos setores que falam alguma coisa. Quer dizer, a gente sempre recordando, né? A gente já falou isso daí, mas precisa recordar que, por exemplo, nas eleições de 2018, quando foram canceladas as contas do MBL, por exemplo, no Facebook, logo a gente criticou isso daí, a esquerda estava comemorando, mas logo em seguida foram canceladas diversas contas da esquerda, milhares de contas, inclusive as contas da Dilma, nas eleições de 2018, as próprias contas do partido foram canceladas, a gente teve várias contas fechadas aí no Facebook, e a gente já tinha falado, né? Quer dizer, o problema aqui é quem tem o poder de fazer qualquer coisa. A gente sempre considera que a luta contra o fascismo, ela se dá nas ruas, se dá pelas mãos do povo. Ela não se dá pelas mãos do STF, que é exatamente o setor que prendeu o Lula, que está perseguindo o Lula aí, que nem quer deixar o Lula, que apesar de todo o absurdo que foram as mensagens, todo o processo da Lava Jato, ele não coloca aí a questão do Lula em julgamento. Quer dizer, isso mostra que o STF não tem nada de favorável para o povo, ele não vai fazer nada de bem para o povo. Na verdade, a única coisa o único setor que tem como combater a extrema-direita é a própria esquerda nas ruas, a esquerda mobilizada nas ruas, e a gente já mostrou isso também em 2018, aí, nos nossos embates com o MBL. Bem, eu vou dar bom dia aqui para os companheiros no chat. A gente está... R. Locatelli Digital, bom dia. Arthur Henrique, bom dia. Maria do Carmo Oliveira Reis. Neusley Spiques, bom dia. Lourival Ferreira da Silva. Arthur Henrique, já falei. Alisson.
Juliana Penteado, Luan Rocha, uma série de pessoas aqui no chat, Kratos, Rubens Newton, Alessandro Rocha, já falei também. Quer dizer, uma série de pessoas aí no chat debatendo sobre a questão da liberdade de expressão. O chat aqui é para debater mesmo, a gente sempre chama todo mundo aqui para debater com a gente. E exatamente a gente coloca a nossa posição oficial aí, que somos contrários a qualquer tipo de dificultação aí da liberdade de expressão, inclusive a prisão de quem está falando alguma coisa, que a gente considera uma verdadeira ditadura, porque prendeu Chico, vai prender Francisco, e Francisco, que é a esquerda, vai sofrer muito mais do que Chico, né? Bem, só para finalizar aqui o programa, vou passar aqui para a companheira Isa se despedir, e logo em seguida a gente vai passar as propagandas da loja do PCO, que está soltando aí uma série de vídeos novos para você conhecer as linhas do partido. Bem, passar aqui a bola para a companheira Isa, e eu vou me despedindo. Até amanhã. Tchau, Marília. Bom, agradeço aí a audiência. Nós também tivemos super chat e super sticker. Agradecer o super chat do companheiro Luan Rocha. O fascismo avança com as palmas da esquerda. Para quem acompanhou ontem também o curso do stalinismo, já deu para aprender também isso. E o partido mesmo já fez 2 edições do curso sobre o que é o fascismo e como combater. De fato, dá para entender como a esquerda muitas vezes se articula para beneficiar o fascismo. E a Cecília Maria também, que deu um super sticker. E só um comentário aqui que eu gostaria de destacar, uma pessoa que falou que liberdade de expressão tem que ter limite. Bem, nós não acreditamos que liberdade de expressão tenha que ter limite, porque se tem um limite, então não é liberdade de expressão. Inclusive, quem dá esse limite é o Estado burguês, é o STF, são instituições aí que já se provaram profundamente ditatoriais, golpistas. Então, se a liberdade de expressão for limitada, principalmente por esses setores, não vai ter liberdade de expressão nenhuma. Bem, então, com isso encerramos o debate de hoje. Fica aí o convite para os companheiros acompanharem todas as manhãs o Reunião de Pauta, que começa a partir das 9 horas aqui na Causa Operária TV, e também para vocês continuarem acompanhando a COTV, que fica 24 horas no ar. Bem, muito obrigada, tchau, tchau, até amanhã.